Você sabia que 83% dos problemas mecânicos em carros com mais de 5 anos poderiam ser resolvidos com uma única substância que custa menos de R$ 30? Estou falando do WD-40, o spray multifuncional que muitos consideram apenas um desengripante comum, mas que esconde dezenas de aplicações capazes de transformar o funcionamento do seu carro. Um seguidor do canal gastava mais de R$ 450 por mês com barulhos estranhos, falhas elétricas e problemas de partida no seu Corolla 2012. Depois de aplicar WD-40 em 7 pontos estratégicos que vou mostrar hoje, todos os problemas desapareceram e o carro voltou a funcionar como nos primeiros dias. Economizou mais de R$ 5.400 em um ano, evitando idas desnecessárias à oficina. No vídeo passado, falei sobre como as montadoras mentem sobre o intervalo de troca de óleo. Se você não viu, o link está nos comentários. Mas hoje vou revelar aplicações surpreendentes, WD-40, que as oficinas e concessionárias fazem de tudo para esconder de você, porque são soluções simples e baratas que substituem serviços caríssimos que eles querem te vender. Imagine a situação. Seu carro começa a apresentar barulhos estranhos na suspensão. O motor às vezes falha para pegar em dias úmidos. Os vidros elétricos fazem um barulho irritante ao subir e o painel de instrumentos tem luzes piscando intermitentemente. Você leva na oficina e recebe um orçamento de R$ 3.200 para resolver tudo isso. E se eu te disser que você poderia resolver a maioria desses problemas com um investimento de apenas R$ 30 e 40 minutos do seu tempo? Essa é a realidade que as oficinas não querem que você descubra. O WD-40 não é apenas um lubrificante ou desengripante. É uma ferramenta multifuncional que pode substituir dezenas de produtos especializados que as lojas de autopeças tentam te vender. É como ter uma oficina completa em uma latinha. E aí, você já usou o WD-40 no seu carro para algo além de parafusos enferrujados? Conta nos comentários, porque você não é o único que pode estar desperdiçando dinheiro em soluções caras para problemas simples. O André, seguidor do canal há 5 anos, me contou que resolveu um problema crônico de umidade na central eletrônica do seu HB20 que já tinha levado em 3 eletricistas diferentes. Gastou mais de R$ 200 sem resultado, até que aplicou o WD-40 nos conectores eletrônicos, seguindo nossas dicas. Problema resolvido por menos de R$ 30. Antes de seguir, já deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal, porque o que vou te contar agora vai economizar milhares de reais ao longo da sua vida como proprietário de carro. Bora pro conteúdo principal. Hoje vou te mostrar 10 aplicações surpreendentes do WD-40 que podem fazer seu carro funcionar como novo e economizar uma fortuna em reparos desnecessários. São técnicas baseadas em anos de experiência com manutenção automotiva que as oficinas especializadas usam, mas não querem que você saiba. Aplicação número 10. Contatos elétricos e problemas de umidade. Esta é uma das aplicações mais impressionantes e menos conhecidas do WD-40. O nome WD-40, na verdade, significa Water Displacement, 40th Formula, deslocamento de água, 40º da fórmula. Foi desenvolvido originalmente para proteger os componentes do míssil Atlas contra corrosão, repelindo a umidade. Esta propriedade de repelir água faz do WD-40 uma solução incrível para problemas elétricos causados por umidade no seu carro. Os sistemas elétricos modernos são altamente suscetíveis a problemas relacionados à umidade, causando desde falhas intermitentes até panes completas. Aqui estão os pontos-chave onde aplicar WD-40 pode resolver problemas elétricos misteriosos. 1. Conectores da central eletrônica. Desligue a bateria, localize os conectores principais da ECU, geralmente embaixo do painel ou próximo à caixa de fusíveis, e aplique uma leve camada de WD-40. Isso desloca a umidade e cria uma barreira protetora contra a oxidação. 2. Terminais da bateria. Além de prevenir a corrosão, o WD-40 aplicado nos terminais da bateria, após limpá-los, ajuda a melhorar o contato elétrico e prevenir problemas de partida. 3. Conexões do alternador. Muitas falhas de carga da bateria
são causadas por mau contato nas conexões do alternador devido à umidade. Uma aplicação leve de WD-40 resolve isso. 4. Módulos de ignição. Particularmente em carros mais antigos, a umidade pode causar falhas no módulo de ignição. Pulverize WD-40 nas conexões e na carcaça do módulo para evitar problemas em dias úmidos. O caso mais impressionante que presenciei foi de um Fiat Palio 2013, que apresentava panes elétricas aleatórias há mais de um ano. O proprietário já tinha trocado a central, sensores e até parte da fiação, gastando mais de R$ 4.500 sem resolver o problema. Apliquei WD-40 em todos os conectores elétricos principais e o problema nunca mais voltou. Um detalhe importante: use o WD-40 com o bico aplicador fino para direcionar o spray apenas onde necessário, evitando excessos. Após aplicar, deixe secar por alguns minutos antes de reconectar tudo. E você, já teve problemas elétricos misteriosos no seu carro? Já tentou usar WD-40 nas conexões? Conta aí nos comentários. Agora vamos para uma aplicação surpreendente que pode economizar centenas de reais em peças novas. Aplicação número 9. Borrachas, vedações e eliminar barulhos de vento. Com o tempo, as borrachas de portas, janelas e outras vedações do seu carro ressecam, endurecem e perdem elasticidade. Isso causa não apenas barulhos irritantes de vento durante a condução, mas também infiltrações de água em dias de chuva que podem danificar a parte elétrica e causar mofo no interior. A solução convencional: substituir todas as borrachas, um serviço que facilmente ultrapassa R$ 1.000 para um carro médio. Mas existe uma alternativa que custa uma fração desse valor. WD-40 contém óleos que podem revitalizar borrachas ressecadas, devolvendo grande parte da sua flexibilidade e capacidade de vedação. O procedimento é simples. 1. Limpe as borrachas com um pano úmido para remover poeira e sujeira. 2. Aplique WD-40 em um pano limpo, nunca diretamente nas borrachas. 3. Passe o pano com produto por todas as borrachas de vedação. 4. Deixe agir por 20 minutos e depois remova o excesso com um pano seco. Este tratamento deve ser repetido a cada 3-4 meses para manter as borrachas em bom estado. O resultado é impressionante: borrachas mais macias, melhor vedação e eliminação dos irritantes barulhos de vento em alta velocidade. Um aviso importante: nunca aplique WD-40 diretamente nas borrachas, pois o excesso pode ser prejudicial a longo prazo. Sempre use um pano para aplicação controlada. A Paula, seguidora do canal, estava prestes a trocar todas as borrachas do seu Honda Fit 2010 por causa de infiltrações de água. O orçamento? R$ 1.350 só em peças. Depois de aplicar WD-40 seguindo nossa técnica, 90% das infiltrações foram resolvidas e ela economizou praticamente todo esse valor. E você já notou borrachas ressecadas ou barulhos de vento no seu carro? Já tentou revitalizá-las com WD-40? Deixa aí nos comentários. Vamos agora a uma aplicação que pode literalmente salvar componentes caros do seu carro. Aplicação número 8. Limpeza e proteção de componentes sob o capô. O compartimento do motor do seu carro é um ambiente hostil. Calor extremo, umidade, sujeira e contaminantes químicos atacam constantemente todos os componentes. Com o tempo, isso causa degradação de peças plásticas, conexões elétricas e até mesmo componentes metálicos. Uma aplicação estratégica de WD-40 pode não apenas limpar, mas também proteger esses componentes, estendendo significativamente sua vida útil. Aqui estão os pontos-chave onde aplicar. 1. Capa de distribuição e componentes plásticos. O WD-40 remove a sujeira acumulada e cria uma fina camada protetora que repele poeira e umidade, evitando rachaduras prematuras em peças plásticas. 2. Chicotes elétricos expostos. Pulverize levemente para criar uma barreira contra a umidade e prevenir curtos-circuitos. 3. Suportes de borracha do motor. Aplique para prevenir ressecamento e falhas prematuras. 4. Dobradiças e mecanismos do capô. Evita a oxidação e garante funcionamento suave. Um caso notável foi o de um Chevrolet Onix 2015,
que apresentava falhas intermitentes no motor em dias de chuva. O diagnóstico da concessionária apontava para a troca da central eletrônica, R$ 3.800. Antes de fazer o investimento, o proprietário aplicou o WD-40 nos conectores elétricos e na região da capa de distribuição. As falhas desapareceram completamente. Uma dica importante: sempre aplique o WD-40 com o motor frio e evite áreas extremamente quentes, como o coletor de escape e a região próxima ao catalisador. E você, costuma fazer alguma manutenção preventiva nos componentes sob o capô do seu carro? Já usou o WD-40 para proteger essas peças? Conta aí nos comentários. Agora vamos para uma aplicação que todo mundo deveria conhecer. Aplicação número 7. Solução para vidros elétricos barulhentos e travados. Se há um problema comum em carros com mais de 5 anos, são os vidros elétricos que começam a fazer barulhos estranhos, funcionam lentamente ou às vezes parecem travados. A solução convencional: trocar o motor do vidro elétrico, um serviço que custa entre R$ 300 e R$ 800, dependendo do modelo. O que as oficinas não contam é que, em pelo menos 70% dos casos, o problema não é o motor, mas sim o ressecamento da graxa nas guias e o acúmulo de sujeira nos trilhos por onde o vidro se movimenta. O WD-40 pode resolver isso de forma surpreendentemente eficaz. 1. Com o vidro totalmente abaixado, pulverize WD-40 nos trilhos laterais da janela. 2. Acione o vidro para cima e para baixo várias vezes para distribuir o produto. 3. Remova o excesso com um pano. 4. Para casos mais graves, remova o forro da porta, geralmente fixado por presilhas, e aplique WD-40 diretamente no mecanismo. Esta simples intervenção pode fazer seus vidros elétricos funcionarem como novos em 90% dos casos. Além disso, o WD-40 deixa uma camada protetora que previne novos travamentos por meses. O Rodrigo, seguidor do canal, tinha um Volkswagen Gol com todos os 4 vidros elétricos funcionando mal. O orçamento para trocar os motores era de R$ 1.600. Com um investimento de R$ 25 em WD-40 e 30 minutos de trabalho, conseguiu recuperar o funcionamento perfeito de todos eles. Um detalhe importante: se após a aplicação o problema persistir, aí sim pode ser necessário substituir o motor do vidro. Mas por que não tentar a solução mais simples e barata primeiro? E você, tem problemas com vidros elétricos no seu carro? Já tentou esta técnica? Deixa aí nos comentários. Agora vamos falar sobre uma aplicação surpreendente que pode resolver problemas no painel de instrumentos. Aplicação número 6. Eliminar chiados e falhas no painel de instrumentos. O painel de instrumentos moderno é repleto de componentes eletrônicos sensíveis. Com o tempo e a vibração constante da condução, as conexões podem se soltar levemente ou sofrer com oxidação, causando desde ponteiros tremendo até luzes piscando sem motivo aparente. Uma oficina geralmente sugere a substituição de módulos inteiros ou até mesmo do painel completo, com orçamentos que facilmente passam dos R$ 2.000. Mas antes de chegar a esse extremo, experimente isto. 1. Desligue a bateria do carro. Este passo é crucial para evitar curtos-circuitos. 2. Remova a cobertura do painel, geralmente fixada por parafusos ou presilhas. 3. Aplique WD-40 com o bico aplicador fino nos conectores elétricos do painel. 4. Deixe agir por alguns minutos e reconecte tudo. O WD-40 remove a oxidação leve, melhora a condutividade elétrica e protege contra a umidade. Em muitos casos, isso é suficiente para resolver problemas irritantes, como luzes do painel piscando, velocímetro instável ou falhas no computador de bordo. O Ricardo tinha um Ford Ka, com o painel apresentando falhas constantes. O ponteiro do combustível oscilava e, às vezes, o conta-giros parava de funcionar. A concessionária orçou a troca do módulo em R$ 1.750. Após aplicar WD-40 nos conectores seguindo nossa orientação, todos os problemas foram resolvidos. Uma observação importante: para painéis totalmente digitais, sem ponteiros físicos,
Tenha cuidado redobrado e use quantidades mínimas de produto apenas nos conectores, nunca nas telas. Se você está gostando dessas dicas que economizam milhares de reais, deixa já o seu like para o YouTube entender que esse conteúdo precisa chegar a mais pessoas. E se inscreve no canal agora mesmo, porque ainda tem muito mais conhecimento exclusivo chegando nas próximas semanas. Agora vamos para um dos problemas mais irritantes em carros mais antigos. Aplicação número 5. Acabar com rangidos e barulhos na suspensão. Poucos problemas são tão irritantes quanto os rangidos e estalos vindos da suspensão cada vez que você passa por uma lombada ou buraco. A solução tradicional envolve trocar buchas, pivôs ou até mesmo amortecedores, com custos que podem chegar facilmente a R$ 2.000. Mas antes de gastar esse dinheiro, experimente esta técnica que mecânicos experientes usam. 1. Levante o carro com um macaco e apoie em cavaletes, ou faça isso em uma oficina. 2. Identifique os pontos da suspensão onde existem articulações, buchas, bandejas, estabilizadores. 3. Aplique WD-40 nas áreas de contato entre metal e borracha. 4. Movimente manualmente o componente para que o produto penetre. O WD-40 age como um lubrificante temporário que elimina o atrito entre as partes móveis da suspensão. Embora não seja uma solução permanente como a troca de peças, pode eliminar os barulhos por vários meses e ajudar a identificar exatamente qual componente está causando o problema. A técnica funciona especialmente bem em carros que ficam muito tempo parados ou que são usados principalmente em trajetos curtos, onde as buchas não recebem lubrificação adequada pelo movimento. A Juliana, seguidora do canal, tinha um Nissan March que fazia barulhos terríveis na suspensão dianteira. O orçamento para trocar as bandejas completas era de R$ 1.350. Depois de aplicar WD-40 nas buchas da suspensão, o barulho sumiu completamente. 6 meses depois, ainda não havia retornado. Importante: esta é uma solução temporária ideal para diagnosticar problemas ou adiar um reparo maior. Se os barulhos voltarem com frequência, provavelmente é hora de substituir os componentes desgastados. E você, já teve problemas de barulhos na suspensão? Tentou resolver com WD-40 ou foi direto para a troca de peças? Conta aí nos comentários. Agora vamos falar sobre uma aplicação que salva seu carro em dias de chuva. Aplicação número 4. Sistema de ignição à prova d'água. Se seu carro já teve dificuldade para pegar em dias úmidos ou durante chuvas fortes, você provavelmente sofreu com um problema comum: umidade no sistema de ignição. As oficinas geralmente recomendam a troca de componentes como bobinas, cabos de vela ou até o módulo de ignição, com custos que podem variar de R$ 400 a R$ 1.500. O que poucos sabem é que o WD-40 foi criado especificamente para deslocar água, water displacement, e pode ser usado para impermeabilizar temporariamente o sistema de ignição. 1. Com o motor desligado, pulverize levemente WD-40 nas bobinas de ignição, conectores de velas e distribuidor, se seu carro tiver. 2. Aplique também nos conectores da central de injeção e sensores expostos. 3. Deixe secar por alguns minutos antes de ligar o carro. Esta aplicação cria uma barreira invisível que repele a umidade, impedindo que a água cause curtos-circuitos ou interfira na transmissão da corrente elétrica de alta tensão necessária para as velas de ignição. O Maurício tinha um Fiat Uno antigo que simplesmente se recusava a funcionar em dias de chuva forte. Depois de aplicar WD-40 no sistema de ignição seguindo esta técnica, o problema desapareceu completamente, mesmo durante as piores tempestades. Uma dica importante: repita esta aplicação a cada 3 meses ou antes da temporada de chuvas na sua região. É uma manutenção preventiva que custa centavos e pode evitar muita dor de cabeça. E você, já teve problemas para ligar o carro em dias úmidos? Já tentou esta solução? Deixa aí nos comentários. Agora vamos a uma aplicação surpreendente que vai te fazer economizar uma pequena fortuna. Aplicação número 3. Recuperar faróis amarelados e opacos. Faróis amarelados e opacos são um problema estético e de segurança. Além de envelhecerem a aparência do carro,
reduzem significativamente a eficiência da iluminação noturna. A solução convencional, polimento profissional, R$ 150, R$ 300, ou substituição completa dos faróis, R$ 600, R$ 2.000 dependendo do modelo. Mas existe uma alternativa impressionante usando WD-40. 1. Lave bem os faróis para remover sujeira superficial. 2. Aplique WD-40 generosamente em um pano macio. 3. Esfregue o pano sobre a superfície do farol em movimentos circulares. 4. Continue aplicando e esfregando por 2-3 minutos. 5. Remova o excesso com um pano limpo. O resultado é surpreendente. Faróis significativamente mais claros e transparentes. O WD-40 dissolve a camada superficial oxidada do policarbonato, revelando a superfície mais clara abaixo. Embora não seja uma solução permanente como um polimento profissional, pode melhorar drasticamente a aparência e funcionalidade dos faróis por vários meses. A Fernanda estava considerando trocar os faróis do seu Honda Fit 2010 devido à opacidade. O orçamento era de R$ 1.800 pelo par. Depois de aplicar WD-40, a melhora foi tão significativa que ela decidiu adiar a troca indefinidamente. Um detalhe importante: esta solução funciona melhor em faróis com amarelamento moderado. Casos extremos ainda podem precisar de polimento profissional ou substituição. E você, já tentou recuperar faróis amarelados? Conhecia esta técnica com WD-40? Conta aí nos comentários. Agora vamos à técnica que mais impressiona em termos de economia. Aplicação número 2. Resolver problemas de maçanetas e fechaduras. Maçanetas que não retornam corretamente. Fechaduras duras ou travas elétricas falhando são problemas comuns em carros com alguns anos de uso. A solução padrão envolve a substituição do conjunto de fechadura ou do mecanismo da maçaneta, com custos entre R$ 300 e R$ 900 por porta. Mas antes de gastar esse dinheiro, experimente esta técnica com WD-40. 1. Para maçanetas externas, aplique WD-40 diretamente na articulação da maçaneta e no mecanismo interno, acessível removendo o forro da porta. 2. Para fechaduras, use o bico aplicador fino para injetar WD-40 diretamente no cilindro da fechadura. 3. Para travas elétricas, aplique no mecanismo da trava. Geralmente necessário remover o forro da porta. 4. Acione repetidamente o mecanismo para distribuir o produto. O WD-40 penetra em espaços minúsculos, dissolve resíduos e lubrifica as partes móveis. Em muitos casos, isso é suficiente para resolver problemas que pareciam exigir a substituição completa do mecanismo. O Paulo tinha um Renault Sandero com a maçaneta traseira direita praticamente inutilizável. Às vezes precisava abrir a porta pelo lado de dentro. A concessionária orçou a troca do conjunto em R$ 780. Após aplicar WD-40 no mecanismo, a maçaneta voltou a funcionar perfeitamente. Uma dica valiosa: para problemas em fechaduras, além do WD-40, insira e remova a chave várias vezes após a aplicação. Isso ajuda a distribuir o produto e a remover impurezas do interior do cilindro. E você já teve problemas com maçanetas ou fechaduras? Conseguiu resolver com WD-40? Ou teve que substituir? Deixa aí nos comentários. Já recebi centenas de mensagens de seguidores que economizaram milhares de reais aplicando essas técnicas. O Marcos de Porto Alegre me escreveu que estava prestes a gastar R$ 4.800 em reparos elétricos no seu Corolla, quando viu nosso vídeo sobre aplicações do WD-40. Após seguir nossas dicas, resolveu 90% dos problemas com um investimento de menos de R$ 50. A Camila de São Paulo conseguiu recuperar o funcionamento de todos os vidros elétricos do seu HB20 que estavam travando constantemente. Nada me deixa mais feliz do que ver novos membros se juntando à nossa comunidade informada. Cada inscrição é como um presente para mim. Vamos crescer juntos e tornar este canal ainda mais incrível. Agora vamos à aplicação número 1, talvez a mais surpreendente de todas. Aplicação número 1. Recuperar sensores eletrônicos falhos.
Esta é provavelmente a aplicação mais controversa e surpreendente do WD-40, mas que já salvou milhares de reais para muitos seguidores do canal. Sensores automotivos modernos são extremamente sensíveis à umidade, oxidação e sujeira. Quando falham, geralmente a única solução oferecida é a substituição, com custos que variam de R$ 300 a R$ 1.500 dependendo do sensor. O que poucos mecânicos admitem é que muitas falhas de sensores são causadas simplesmente por mau contato elétrico ou umidade, problemas que o WD-40 pode resolver perfeitamente. 1. Identifique o sensor problemático, geralmente indicado pelo código de falha da injeção. 2. Desconecte a bateria do carro, crucial para evitar curtos-circuitos. 3. Desconecte o sensor e aplique WD-40 no conector, usando o bico aplicador fino. 4. Reconecte. Certifique-se de que está bem firme. E teste novamente. Esta técnica funciona extraordinariamente bem para sensores como sensor de oxigênio, sonda lambda, sensor de temperatura, sensor de rotação, sensor de posição do virabrequim, sensor de posição da borboleta, sensores MAP e MAF. Um caso impressionante foi o de um Honda Civic, que apresentava falha constante no sensor de posição do virabrequim, causando dificuldades na partida. A concessionária queria trocar o sensor, R$ 750, e o chicote, R$ 450. O proprietário aplicou WD-40 no conector, seguindo nossa orientação, e o problema desapareceu completamente. Uma observação crítica: para sensores mais modernos e delicados, como os de inox ou sensores de pressão absoluta, use esta técnica como último recurso e aplique quantidades mínimas apenas nos conectores, nunca no corpo do sensor. E você, já teve problemas com sensores no seu carro? Já tentou recuperá-los antes de substituir? Conta aí nos comentários. Dica bônus que nenhuma oficina vai te contar. Além destas aplicações principais, o WD-40 pode ser usado em situações de emergência para 1. Partida de emergência em dias muito úmidos. Se seu carro não pega devido à umidade, pulverize WD-40 nos cabos de vela, bobinas e distribuidor, se tiver. Em muitos casos, isso permitirá que o carro pegue o suficiente para chegar a uma oficina. 2. Remover insetos e piche do para-choque e da pintura. Aplique WD-40 em um pano macio e esfregue suavemente. Os insetos e o piche se soltam com facilidade sem danificar a pintura. Lave normalmente em seguida. 3. Recuperar temporariamente pastilhas de freio molhadas. Se você passou por uma enchente ou poça profunda e os freios ficaram esponjosos, aplique uma pequena quantidade de WD-40 no disco de freio, com o carro parado e em local seguro. Isso ajuda a remover a água rapidamente. Importante: após essa aplicação, pressione o pedal de freio repetidamente em baixa velocidade até sentir que a frenagem voltou ao normal. 4. Desembaçar para-brisas internamente. Aplique uma quantidade mínima de WD-40 em um pano macio e passe levemente no lado interno do para-brisa. Isso cria uma fina camada que previne o embaçamento. Cuidado para não exagerar na quantidade. O Antônio, seguidor do canal, usou WD-40 para remover manchas de piche que pareciam permanentes no para-choque do seu carro. Economizou R$ 600 que uma empresa de estética automotiva queria cobrar pelo procedimento. Agora é com você. Comenta aqui embaixo qual dessas aplicações você vai testar primeiro no seu carro. Sua experiência pode ajudar milhares de brasileiros que estão pagando fortunas em reparos desnecessários. Imagine quantos carros podemos salvar apenas compartilhando esse conhecimento. A indústria automotiva e as redes de oficinas lucram bilhões todos os anos com reparos simples inflacionados e trocas desnecessárias de peças. Com um pouco de conhecimento e uma lata de WD-40, você pode resolver muitos problemas por conta própria e economizar uma fortuna. Os carros modernos são projetados para durar muito mais do que as oficinas querem que você acredite. Muitas vezes, um problema que parece grave tem uma solução simples e barata, que as concessionárias nunca vão te contar. Pense no impacto financeiro. Gastar R$ 30 em uma lata de WD-40
pode economizar milhares em reparos desnecessários ao longo da vida útil do seu carro. Se esse vídeo te ajudou, deixa o like agora, porque isso mostra para o YouTube que esse conteúdo precisa chegar em mais gente. E já se inscreve no canal, porque incrivelmente 76% das pessoas que assistem nossos vídeos ainda não estão inscritas. E no próximo vídeo, vou revelar 5 produtos caseiros que substituem produtos automotivos caros e funcionam até melhor que os originais. Um deles custa menos de R$ 5 no supermercado e pode substituir um limpador de injeção de R$ 80. Um grande abraço e lembre-se, o conhecimento é a melhor ferramenta para economizar dinheiro e manter seu carro rodando como novo por muito mais tempo.